Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Já é talvez a terceira vez das que participo, 2 vezes na Miadela e agora em Ponte Lima. E parabéns ao município de Ponte Lima por acolher-nos num espaço que faz todo sentido que se fale destes temas. E vou ser um bocadinho politicamente incorreto. Parabéns ao município de Ponte Lima por também ser politicamente incorreto e apoiar as tradições locais. Ainda esta semana demonstrou isso. Acho que temos que saber dar valor àqueles que preservam a nossa identidade. Porque tudo aquilo que hoje se falou e que eu vou falar também diz respeito àquilo que é a nossa vivência e obviamente que o território que nós temos, que nós herdamos, não existia se ao longo de milénios as populações que aqui estão não tivessem esta relação com a terra, com as gentes, com os animais e com todo esse saber fazer. A Laurinda convidou-me, lançou um desafio de falar de uma coisa onde eu estou relacionado assim um bocadinho de esguelha. Como ela disse, eu sou arquiteto, não sou antropólogo, nem sou músico, sou músico amador de vez em quando. Que era para falar sobre questões relacionadas com as cantigas populares. Inicialmente eu até pensei que teria a ver com os cantares ao desafio, de um artigo que eu escrevi aqui há cerca de um ano, onde tentava desmistificar algumas coisas sobre os cantares ao desafio. Porque sempre que vamos assim a algum lado, sobretudo pessoas que não são muito do Minho, e quando nós falamos sobre cantigas tradicionais, folclore, vem logo aquela ideia de que o cantar tradicional é brejeiro, é mal educado, que o único tema que os cantares populares têm que são sobre amor, sexo e coisas do género, quando no fundo, e nesse artigo eu tentava desmistificar isto, aquilo que era a arte de um bom cantador era sobretudo ser uma pessoa de cultura e que num debate que podia por vezes demorar horas, fossem debatendo os temas que cada um conhecia. Obviamente também havia alguma brejeirice e alguma picardia pelo meio, porque em ambiente de festa sobretudo isso sempre acontecia, mas não era esse o tema central do desafio na altura. E tenho um bocado de pena que hoje em dia se fale tanto de cantares ao desafio, que até haja programas na televisão sobre cantares ao desafio e que 99,99% que lá vai seja, vou dizer a palavra, lixo. Porque infelizmente a cultura popular, que era o que estava associado ao cantar ao desafio, está bastante perdida. Eu sei que as pessoas gostam de se rir, sei que o humor também faz falta, mas havia uma certa cultura e os cantadores tinham uma certa presença na sociedade, quase semelhante em certas alturas aos pregadores. Portanto, eles dominavam os temas religiosos, filosóficos e era nas romarias, nas feiras, nos arraiais que os debatiam e que as pessoas estavam à beira deles por vezes horas e efetivamente a ver quem é que puxava mais pelo tema. Infelizmente hoje a partir da segunda ou da terceira quadra já não vale a pena ver, já sabemos onde é que vai parar. Bem, mas portanto, optei por falar de outros temas e um dos temas que está muito ligado ao cancioneiro popular precisamente é a questão do vinho. Ainda agora estava aqui a apresentar a questão do vinho verde e lembrei-me de uma quadra que ainda ouvi anteontem numa escola de Amarante que era sobre o verde de Gatão. Eu vou dizer algumas quadras hoje aqui porque efetivamente o cancioneiro é para versar quadras e uma das quadras em que começa a antiga chula amarantina é: viva o povo de Amarante e o mosteiro de São Gonçalo e viva o verde de Gatão que bebê-lo é um regalo. Obviamente que estão aí as duas entidades da história do território, o mosteiro e o vinho. Portanto, não há dúvida nenhuma que as cantigas populares podem nos ensinar muito sobre a terra e a vida, e foi por isso que eu optei por tratar um bocado esta temática. Como a Laurinda disse, penso que vocês, a maior parte, sabem que eu sou arquiteto. Além de arquiteto, sou investigador e, portanto, tenho feito a minha investigação na área da arquitetura tradicional, sobretudo aqui na zona do Alto Minho e um bocadinho mais centrado na região de montanha. Estendo-me um bocadinho ali até aos nossos amigos do Barroso, a quem também quero dar os parabéns pelo projeto Ecomuseu. Ainda faz agora uma semana estava em Cabril e pude palmilhar um bocadinho a Serra do Gerês e ver como a comunidade dos Baldios de Cabril mantém viva a Avezeira. Visitámos
várias cabanas de pastores e vários corrais e efetivamente é muito interessante ver essa maneira como ainda ocupam uma serra. Pronto, passei sem querer. Esta primeira imagem é aqui em Ponte Lima, em Estorão, faz parte das recolhas do Michel Giacometti dos anos 60, em que vemos aqui uma malhada, eu penso que é de linho, porque todo o filme demonstra a comunidade local de Estorão a fazer um tratamento do linho. Portanto, além do milho de ser malhado, depois havia a parte do ripanço e todo o ciclo. E depois era todo acompanhado de cantigas, obviamente, porque não havia televisão, não havia giradiscos e, portanto, as pessoas, enquanto batiam os malhos e enquanto punham as rodas a andar, iam cantando a esse ritmo. Esta história que eu vou aqui contar relacionada com as cantigas tem um bocado a ver com a minha investigação sobre o território, ou seja, de que maneira é que nós podemos ler o território também através dos cânticos e como é que eles nos deixam sinais sobre a paisagem, as modos de viver, as profissões, etc. Começo com uma foto de Castro Laboreiro e com duas cantigas, uma da Galiza e outra do norte de Portugal, que dizem basicamente o mesmo, ou seja, terra fria não dá pão, as rapazas da ribeira na montanha não se dão, ou, cá em Portugal, ó ribeira que esta manha, fui criado na ribeira, não me faço na montanha. Qual é a questão? Fala aqui precisamente do grande tema que o Orlando Ribeiro, geógrafo, também fala, que é a distinção que temos no Minho entre a ribeira e a montanha, ou seja, as zonas de vale produtivas, povoamento disperso, zonas de grande densidade populacional e a dureza de viver na montanha, terras pouco produtivas, e depois eles continuam, não me faço na montanha entre o Tojo e a Carqueja, ou seja, ao contrário das zonas de vinho, de milho, de enforcado, do verde, da paisagem, a zona agreste da montanha. As cantigas populares dizem-nos também um pouco como é que era a vida social daquelas pessoas. Vemos aqui uma fotografia do Rocha Peixoto à saída da missa, é assim que a fotografia se chama. Estamos no Soares, 1905, 1906, e diz a cantiga popular: domingo, se fores à missa, põe-te em sítio que eu te veja. Não faças andar os meus olhos em leilão pela igreja, porque todos sabemos que naquela sociedade as pessoas não tinham a proximidade que nós hoje temos, as escolas onde as havia até eram em sexos separados e, portanto, o domingo, à saída da missa, era precisamente um dos momentos em que as pessoas se viam. E vemos aqui outra imagem, esta na Serra da Peneda, Gavieira. Se ouvires tocar o sino, não perguntes quem morreu, porque o sino toca para a missa e quem morre por ti sou eu. Ou seja, de que maneira é que as pessoas associavam o ritmo da sua vivência diária, daquilo que conheciam, daquilo que eram os instrumentos da sua vida, a igreja como centro da sociedade, o sino que marcava o seu ritmo, e de que maneira é que podiam usar esses trocadilhos para aquilo que nós hoje diríamos uma canção de engate. E também uma questão muito importante nas comunidades de montanha, que era a sua relação muito forte com a terra e com a propriedade. Aqui, Vilarinho das Furnas, vemos uma reunião do Conselho. O Conselho de Vilarinho da Furna reunia todas as semanas e decidia democraticamente, dentro daquilo que era a democracia da altura, como fazer as coisas na aldeia, desde aceitar ou não aceitar vizinhos, arranjar caminhos, arranjar as forragens no monte, distribuir os trabalhos agrícolas, até à última grande batalha que tiveram, que foi lutar contra a hidroelétrica que afundou a aldeia. E uma das quadras mais conhecidas de Vilarinho, ainda passou recentemente numa reportagem da SIC, do Perdidos e Achados, sobre o fim da aldeia, era siga a rusga, siga a rusga, siga a nossa pandeireta, nós somos de Vilarinho, connosco ninguém se meta. E penso que seria um cântico que eles cantariam quando iam passando nas outras aldeias, em grupo, obviamente, em rusgas. A verdade é que se meteram-se com eles e a aldeia terminou, tal como muitas das aldeias terminaram, embora cá estejam. Penso que o fim de Vilarinho foi um pouco mítico, porque terminou no momento em que ainda existia, digamos, na sua plenitude. Nós hoje em dia vamos às aldeias, as aldeias ainda lá estão, mas todas essas vivências já se perderam e, portanto, há aqui uma duplicidade de vivências, que é, no fundo, nós temos um registro de uma aldeia, só temos esse registro porque ela ia desaparecer e, portanto, vemos aqui o poema que o Miguel Torga fez ao povo de Vilarinho,
Eu vou tentar cruzar também na apresentação algumas coisas que são a poesia popular pura e dura das pessoas, estas quadras muito simples, com aquilo que é a presença de alguns escritores, de alguns poetas no mundo rural, que por vezes até conseguem fazer quadras que quase parecem poemas populares. E, portanto, o Miguel Torga, neste Réquiem, faz um resumo daquilo que era a vida em Vilarinho das Furnas, ou seja, as pessoas nasciam quase como num corral de gado, passavam na vida, nas lavradas e na cela, até que aguardavam o dia da sua morte, onde tinham os famosos 7 palmos para descansar. Até que, de repente, o tal amortecimento veio e deitou por água abaixo esses séculos de história de Vilarinho. E Vilarinho hoje é isto é uma visita que fiz lá no ano passado. O Orlando Ribeiro escreveu, alguns anos mais tarde da barragem ter inundado a aldeia, Vilarinho da Furna não existe mais, não declinou por abandono dos habitantes, mas porque uma barragem lhe meteu debaixo d'água, que submergiu leiras e casas e até o cemitério situado na parte mais alta da aldeia. Nem os mortos escaparam e dos vivos ninguém cuidou. Ora bem, porquê é que eu tenho falado tanto destas zonas? Efetivamente, a investigação que eu faço é mais ali na zona do Parque Nacional de Peneda Gerês, portanto conheço mais aquela realidade, mas também porque, dado o isolamento destas zonas de montanha, chegaram até hoje e foram registados em meados do século XX com mais pureza certas práticas e certas vivências, certos ritos culturais que permaneceram até os anos 50, 60, em alguns casos até praticamente aos nossos dias. Mas também nós temos a sorte em Portugal de termos tido brilhantes historiadores, etnógrafos, antropólogos que nos visitaram. Vemos aqui o estrangeiro Michel Giacometti, que já mostrei na primeira imagem aqui em Estouros. Neste caso, a registrar uma carpideira no Soajo, na Várzea. Aqui há alguns tempos eu publiquei esta fotografia e publiquei o próprio choro da carpideira. E as pessoas que têm vergonha de na sua aldeia terem existido carpideiras dizem que isto é mentira. Que a senhora que foi paga para fazer de conta que era carpideira, mas que lá nunca houve carpideiras. Obviamente que elas estão registadas pelo menos em textos dos séculos XVIII, XIX e XX, mas se não fossem efetivamente estes registros, eu acho, assim como era a qualidade má dos vinhos e outras coisas, qualquer dia as pessoas dizem que não, que era mentira, parece que vivemos todos numa ficção científica, que em Trás-os-Montes as pessoas não viviam em casas de colmo e coisas do género. Mas felizmente temos, e também neste caso dos cânticos populares, desde o cancioneiro minhoto do Gonçalo Sampaio, passando pelo cancioneiro popular do Giacometti, Fernando Lopes Graça, a um famoso ali das zonas de Famalicão, o cancioneiro de São Simão de Moraes, o próprio cancioneiro da Serra d'Arga, que em parte está aqui no Conselho de Ponte de Lima, e depois os estudos da equipa de etnologia do Veiga de Oliveira. Existem realmente vários estudos onde nós podemos nos basear, não só na parte da poesia popular, que é um pouco aquilo que eu estou hoje aqui a falar, mas também da própria parte, quer da musicologia propriamente dita, ou seja, as pautas musicais, algumas gravações que existem, e da parte coreográfica, porque não nos podemos esquecer que a maior parte da música popular está também associada à dança popular, sobretudo as músicas de festa e de romaria. E, portanto, apesar da aldeia estar debaixo d'água, chegam até nós, portanto, aquilo que era a sua poesia, e vemos como os poemas populares nos dão uma imagem muito clara daquilo que era a vida na aldeia, daquilo que era a própria paisagem. Ao alto da Serra da Neve, onde o Penedo caiu, ninguém diga o que não sabe, nem afirma o que não viu, e depois aqui uma série de questões relacionadas que as raparigas iam para o convento, os rapazes para militares, e outra questão que aparece muito nos meios rurais, nas poesias populares, que é esta tentativa de que as pessoas das aldeias se pareçam com as dos meios urbanos. E que isso era o lugar de Vilarinho ao longe parece vila. Tem um cravo na entrada, uma rosa na saída, ou, por exemplo, aquela quadra que todos conhecem, ou que resto de moças, ou que bela mocidade, criadinha numa aldeia, parece de uma cidade. Ou seja, as pessoas, apesar de serem da aldeia, achavam que parecerem-se vilas ou parecerem-se cidades que seria uma coisa positiva. Talvez porque também quando vinham à vila ou à cidade eram discriminadas por serem parolos ou qualquer coisa do género, não é?
Ainda continuando na zona de montanha, Soares, uma terra muito conhecida por a sua vivência muito ligada a uma questão quase de autonomia, um antigo concelho, que depois no século XIX foi extinto e foi integrado no Conselho de Águas do Alvés. Estas vivências da Serra dão muito esta questão. Nós víamos, por exemplo, Vilarinho, nós somos Vilarinho, connosco ninguém se mete, e neste caso de Soares, esta terra teve fama de ser terra justiceira. E normalmente vemos aqui como é que os sujeitos se decidiram representar perante a Rocha Peixoto no início do século XX, colocaram-se as mulheres à saída da missa e os homens todos frente ao pelourinho. Como quem já não somos conselho, mas a nossa justiça ainda aqui está. E tudo aquilo que são as quadras populares cantadas no Soares, quer em chuvas, viras, quer nas verdes, etc., fazem sempre referência a este pelourinho como o centro da identidade local. O pelourinho do Soares fica no meio da praça, a ver e a mirar atrás de toda a gente que passa. E uma coisa muito interessante que eles consideram o pelourinho como um dos seus, ou seja, coitado do pelourinho que nunca teve moradia, é o homem mais velhinho que temos na freguesia, ou seja, o pelourinho, apesar de ser uma pedra, é um elemento da comunidade local. E vemos aqui, mais ou menos na mesma época, uma foto da Rocha de Peixoto, apesar das casas já terem quase todas modificadas, o pelourinho continua lá no centro da aldeia. Até há quem diga que poderá ser a reminiscência de um antigo menir e que em torno dele nasceu a aldeia. Já agora ele está no largo do Eiró, ou seja, a antiga Eira, e portanto, também aqui a importância dos ritos comunitários, em que em torno das antigas eiras, etc., é que nasceram grande parte destas aldeias de montanha. Por falar em eiras, uma vez mais Giacometti, no Soares, neste caso na Eira dos Espigueiros, que também obviamente faz parte da poesia local. Nesta Eira do Penedo, onde se guarda o pão, dei pela primeira vez o meu pobre coração. Suponho que os espigueiros não fossem só utilizados para guardar milho. E depois outra questão que tem a ver com aquilo que são as alterações das temáticas na poesia local. Quando nós hoje ouvimos os cantadores mais atuais, quer sejam cantadores ao desafio, quer sejam quadras dos ranchos folclóricos, nós percebemos que a temática já não é bem aquela temática rural antiga, mas que há ali algumas expressões que nos trazem para a contemporaneidade. E então há uma música recente no Soares, de um cantador que é o Leiras, em que ele vai novamente buscar a temática dos espigueiros, mas já com uma lógica quase turística, em que ele diz: o conjunto dos espigueiros eram os celeiros do pão soageiro, e é verdade, a beleza dos postais não há iguais no mundo inteiro, ou seja, um orgulho já não de ser o sítio onde armazenam o seu pão, mas uma imagem que do Soares sai para o mundo e que eles próprios se veem representados nos espigueiros e que têm orgulho de chegar a um sítio e ver um bilhete postal. Hoje em dia, se calhar, teríamos que atualizar a palavra para os posts do Instagram ou do TikTok ou de qualquer coisa do género, mas no fundo esta continuidade das temáticas e do orgulho. E nós vemos realmente como as poesias populares baseiam-se muito naquilo que eram estas vivências rurais, ou seja, os espigueiros, vemos aqui agora uma eira e uma malhada do centeio, e obviamente, a Rosinha do meio, vem comigo malhar o centeio. Outra das questões muito interessantes nos temas das músicas é esta questão dos nomes. Rosinha, a Ritinha, a Laurindinha, a Ana, portanto, não há Michel na Serra Larga, penso eu. E a questão da Serra, falava-se há um bocadinho aqui das Vezeiras, aqui algumas quadras tradicionais sobre o pastoreio. Esta que é muito conhecida, mas que até é mais associada à Beira Baixa, que é toda a vida fui pastor, toda a vida guardei gado, tenho uma noda no peito de me encostar ao cajado. E depois aqui, voltando ao Soares, esta é uma música não tão recente, esta é mais antiga, esta é da Estricária, que é uma música pelo menos dos anos 60, onde contam duas questões muito interessantes sobre a cultura local, que é não só de Soares, mas que é nossa. Que é esta questão de ter pastores na Serra durante o ano inteiro. Eu tenho alguma dúvida, porque lá também praticavam na transumância e os pastores estavam na Serra, sobretudo no verão. Mas deu jeito de dizer durante o ano inteiro, porque depois vai rimar com teve gente no Brasil e padeiros no Barreiro. E esta história dos padeiros no Barreiro pode parecer muito recente, mas não é. Quando quando o Leite Vasconcelos e o Martins Sarmento vão ao Soares em 1886 ou 2,
peço desculpa pela imprecisão, mas anos 80 do século XIX, eles já dizem isso, que estavam à espera de chegar ao Soares, uma aldeia no meio do monte, onde andaram vários dias a pé para lá chegar e encontrarem pessoas incultas, incivilizadas, que até diziam que tinham uma linguagem muito própria que ninguém entendia, e o que concluíram é que não, já naquela altura, em todas as famílias, quase todos os rapazes, ao chegarem aos 12, 10, 14 anos, iam para Lisboa, onde a maior parte deles eram padeiros, e portanto Lisboa, Barreiro, toda aquela zona. E depois aqui a atualização para o século XX, que é por isso que esta terra não me sai da lembrança, ver os pastores de rebanhos a andar por terras de França. E portanto, a temática daquilo que é a vida social, ainda hoje em dia está presente nas quadras populares, e nós podemos, como eu dizia no início, pensar que as quadras populares são muito brejeiras, são muito básicas, mas realmente elas são uma demonstração daquilo que é a cultura local e a própria história local. Nada disso está errado, vamos dizer. Sobretudo por uma questão que a maior parte das pessoas eram analfabetas, não tinham maneira de escrever a sua própria história, portanto, na oralidade criavam estas quadras. É óbvio que é mais fácil nós decorarmos uma quadra do que decorarmos um texto, e iam-nas cantando e passando de geração em geração, e assim que a cultura popular oral chegou até aos nossos dias. Certamente que se eles soubessem escrever, teriam feito de outra maneira. Tal como fizeram os pagos das memórias paroquiais, e portanto esses já não chegaram a ter nós pela oralidade. Outras questões. A música popular não se baseia só neste tipo de quadras que eram cantadas ao desafio, ou à desgarrada, ou quadras soltas, porque isso do desafio e da desgarrada também são coisas diferentes, porque o cantar à desgarrada, por lógica, é um cantar desgarrado, ou seja, um cantar de quadras soltas, enquanto o cantar ao desafio implica um desafio, que era aquilo que eu dizia há bocadinho, que era alguém se degladiar, é quase como um tribunal, e portanto o cantar ao desafio tem que ter sempre um tema: o vinho e a água, o vinho verde ou maduro, o vinho branco e o tinto, e há coisas dessas gravadas até recentemente, quer dizer, 20, 30, 40 anos, por exemplo, o Marinho e Delfim, uma a defender o vinho, outra a defender a água, mas tem mesmo que defender, e é quase como um tribunal, apresentar argumentos, etc. Isso é que é cantar ao desafio. E há muitos temas conhecidos, desde os 10 mandamentos, a vida dos santos, e a questão do vinho e da água, do vinho branco e do vinho tinto, da verdade e da mentira. Há míticas discussões sobre a verdade e a mentira, o que é mais fácil, se é mentira ou dizer a verdade, e longas discussões ao desafio, gravadas algumas, felizmente, que demonstram como, inclusive, factos históricos que eram conhecidos da população local eram utilizados nas cantigas populares. Por exemplo, numa mítica desgarrada de uns cantadores de Guimarães sobre a verdade e a mentira, eles vão argumentar com cenas da vida de Cristo, sobre São Pedro ter mentido e ter negado Cristo, ou sobre a história de Portugal, por exemplo, a Rainha Santa Isabel ter mentido e dizer que levava rosas, mas que afinal levava pão. E, portanto, significa que estas pessoas podiam ser analfabetas, mas não eram incultas. Tinham uma cultura diferente, mas tinham muito conhecimento sobre a história do país. Mas, além destas questões das cantigas ao desafio, à desgarrada, vimos inicialmente as cantigas do campo, que eram usadas nas malhadas, nos linhares e noutro tipo de trabalhos comunitários. Existem outro tipo de cantigas tradicionais, por exemplo, os aboios, que eram muito utilizados quando havia sachadas, que se cantava de uns campos para os outros, e estes tipos de cantos, que são outro tipo de cantos de trabalho, em que eram utilizados para auxiliar o esforço, ou seja, vemos aqui uma espécie de uma lenga-lenga. Esta foi gravada aqui na zona do Minho também, no caso de uma pedreira em Póvoa de Lanhoso, em que o Giacometti, durante quase meia hora, grava um grupo de homens a arrancarem um penedo da montanha. Basicamente o filme é esse. E em que se ouve, conforme a pedra vai mexendo ao ritmo dos ferros e elas vão virando, há uma série de cantigas em que eles quase vão falando com a pedra, quase lhe pedindo autorização para a poderem tirar da montanha. É muito bonito, é preciso ter meia hora, estar meia hora a ver 5 senhores a puxar uma pedra, mas é muito interessante perceber como a música auxiliou o trabalho. Outro muito parecido, esse no Algarve, é o Alar da Rede, em que se mostra eles a utilizarem cânticos e batidas para trabalharem em conjunto no barco, na pesca do atum, por exemplo. Mas, a parte desta relação com os elementos
muitos também tinham uma relação também com a parte amorosa. Por exemplo, esta cantiga que é conhecida aqui na zona do Minho, eu hei de amar uma pedra e deixar o teu coração, que uma pedra não me deixa e tu deixas-me sem razão. Ou seja, a pedra tanto era usada para a construção, podia ser motivo de cantiga num espaço de trabalho, mas também podia ser utilizada como motivo de uma cantiga amorosa, vamos dizer assim. Alguém certamente que se sentiu muito traído e pensou que provavelmente uma pedra seria menos dura do que o coração de quem lhe traiu. E, obviamente, as cantigas, depois vamos falando das profissões, eu não vou estar agora a ler todas, mas o pedreiro pica na pedra, o carpinteiro na madeira, cada um na sua arte, eu também já fui lavadeira. Hoje em dia já não existem lavadeiras no Minho, mas nós sabemos o que eram as lavadeiras, eram pessoas que trabalhavam especificamente a lavar roupa e que iam normalmente para as margens do rio. Há fotografias lindíssimas também aqui do Rio Livre ou do Rio Verde, as lavadeiras junto ao rio. Carpinteiros também já vai vendo poucos e pedreiros, infelizmente, também quase não há nenhum. E depois vemos aqui como isto foi acompanhado um pouco a evolução da história. A menina que sabe ler sabe boa habilidade, porque sabe o segredinho dos outros e o dela ninguém o sabe. Vemos aqui a transição entre a passagem do analfabetismo para as primeiras pessoas que sabiam ler. E parece mentira, mas a verdade é que nessa altura as poucas pessoas que sabiam ler na aldeia eram as que recebiam as cartas, muitas vezes até cartas de amor dos outros, e elas liam e também escreviam para a aldeia toda. E depois vemos aqui uma série de poemas onde isso vai enquadrar a questão das profissões. O ferreiro, o sapateiro, o tamanqueiro, a moleirinha, outra vez as lavadeiras, o marinheiro, e uma quadra muito conhecida que fala de uma parte do século XX, que foi as grandes campanhas da resina, em que vinham pessoas de fora da terra, que eram os resineiros, e que pelos vistos eram muito apetecidos localmente. Elas até sabiam que eles tinham mulher, mas elas não se importavam, escreviam-nos na mesma. Como é que diz aqui? O resineiro é casado e casado tem mulher, ou eu lá eu vou escrever ao resineiro quantas vezes eu quiser. Portanto, elas não se importavam. E o resineiro, que era engraçado no falar, eu hei de ir à terra dele se ele lá me quiser levar. Portanto, era uma novidade. Portanto, dentro de um meio rural fechado, como vimos de Soares ou de Vilarinho, em que as pessoas, até para virem casar lá e serem aceitos como vizinhas, tinham que ir ao Conselho da Aldeia para saber se eram aceitos ou não. De repente, no século XX, ver um resineiro e que estava ali há alguns meses na montanha, seria certamente uma novidade muito interessante para as raparigas casadeiras da altura. E falando das minas, também não podemos deixar de lado esta fase mineira que houve, não só a recente, mas a do século XX. Esta quadra foi recolhida pela Margot Dias em Vilarinho. Vilarinho das Furnas, embora esteja na base da Serra Amarela, tem uma proximidade muito grande com a Serra do Gerês, e a Serra do Gerês teve uma mineração muito forte no século XX, as minas do Borrajeiro, as minas do Carris, etc. E, quer queiramos, quer não, nós sabemos que a mineração tem uma atividade poluente enorme. Estas fotografias são umas fotografias que eu tirei há uns anos em Covas, em Cerveira. As minas estão encerradas há muitos anos, foram gastos muitos milhões de euros a tentar segurar as escombreiras, mas a verdade é que este é o estado em que as águas estão. E pronto, aqui há uns anos também estive bastante envolvido nesta questão da defesa da Serra da Arga, etc. E, portanto, a verdade é que as pessoas também, antigamente, sabiam um bocadinho o que é que iam. E esta cantiga recolhida em Vilarinho das Furnas disse claramente: Laurinda estava doente e bebeu água do minério. Lá vai a pobre Laurinda, lá é a Olinda para o cemitério. Pronto, não vale a pena. O resto já sabem qual é o resto da história. Portanto, as águas estavam poluídas porque havia uma mina nas proximidades e as escombreiras estragaram a água da aldeia, e era isso que nos ia acontecer a nós se o desastre que era para aqui ter vindo não tivesse em boa hora ido para o outro lado. Infelizmente, os nossos amigos de Montalegre e de Boticas ainda vão um bocadinho às cabeçadas com isto, mas esperemos. Olha, se quiserem levar esta quadra para lá, digam às Covas de Barroso e de Morgado o que é que os espera se beberem água do minério. E outros temas locais, obviamente. Vemos aqui mais uma fotografia de uma casa de Vilarinho das Furnas, o Tiar, e, portanto, a Doba do Badoiro, portanto, que é uma fase do trabalho. E a Mariazinha, que é de Cedeira. A Mariazinha tem um Tiar. Mariazinha foi para o estrangeiro ganhar dinheiro para se casar. Portanto, já havia aqui alguma independência económica das mulheres que, através do seu trabalho, tentavam poder
ter uma vida um bocado independente e não estar só sujeitas àquilo que era a vida dos. Depois outra coisa que eu faz um bocado de confusão, que é nós acharmos que as casas de Minho eram todas em pedra à vista, e não eram nada, a maior parte das casas eram caiadas, sobretudo aquelas que as pessoas tinham o gosto e a dignidade de ter a casa caiada, e portanto aquela casa caiada é do senhor regedor, ou seja, pelo menos o regedor da aldeia teria dinheiro para comprar uns sacos de cal e mandar caiar a casa. Ainda temos alguns resquícios do que era essa tradição da cal aqui no Minho, que as pessoas velhas às vezes dizem, mas as casas aqui no Minho eram brancas como as do Alentejo. Depois alguém nos disse que ficava mais bonito de pedra à vista. Eu tenho pele, nós todos temos pele, não temos a carne à vista, e portanto as casas também. Até porque a questão de cair as casas tinha uma importância, a questão sanitária. Normalmente os animais estavam nas bases da casa, vemos aqui imagens dos rebanhos, e portanto a cal era uma questão de sanear as casas contra uma série de insetos, de outro tipo de pragas que existiam, e também de dar um bocado de dignidade, até de regulação térmica. Portanto, aquela casa caiada é do Sr. Regedor. Portanto, vemos também como as quadras populares, às vezes de uma maneira muito inocente, nos deixam memória daquilo que era a terra, se quisermos dizer a arquitetura popular, ou que casinha tão alta feita de cal e areia. A menina que lá mora já foi minha, mas deixei, e esta quadra de cal e areia não é do Alentejo, é daqui, de Ponta Barca, portanto. E vemos aqui fotografias. A maior parte das fotografias que eu tenho apresentado são minhas, mas tenho muitas que são do inquérito da arquitetura popular, que foi um inquérito importantíssimo feito nos anos 50, e muitas delas são do arquiteto António Menezes. Vemos aqui uma fotografia da Serra Larga, as meninas à janela, e portanto obviamente que as janelas e os postigos também fazem parte. Ou Laurindinha, venha à janela ver o teu amor que ele vai para a guerra, ou Laurindinha, venha ao postigo ver o teu Manuel que quer falar contigo. E vemos aqui como aquelas coisas que as pessoas dizem, não, antigamente só se podia namorar à janela ou à varanda, e ele estava cá de baixo e ela estava lá de cima, e efetivamente isso ficou marcado na poesia popular, e estas poesias populares eu acho que são mesmo tradicionais, ou seja, era aquilo que as pessoas cantavam, não foi nenhum poeta, nenhum senhor que se lembrou de criar uma quadra para tentar recriar uma quadra isto. Pronto, são realmente memórias desse tempo. E depois uma época muito especial que tem a ver com a questão da visita às casas, que era aqui na zona no Minho, o Cantar dos Reis, em que as pessoas iam de casa em casa e cantavam. E vemos aqui uma recolha. Isto é da tal recolha do Leite Vasconcelos, no século XIX, em Soares. E isto é uma casa do Soares, fotografada por uma etnógrafa francesa nos anos 60, em que tem aqui uma série de questões de descrição da própria casa. Portanto, esta casa é faiadinha, portanto, a referência ao faiado, faiadinha de papel. Também todos nós nos lembramos quando éramos pequenos, e outros, se calhar, até ainda chegaram a ser grandes nesse tempo, quando havia nas chaminés o papel que fazia a decoração das chaminés. Por muitos anos que vivam Maria Mãe Manuel, portanto, as pessoas iam visitar as pessoas na altura dos reis e davam umas boas-vindas, não é? À família da casa. Ainda agora que cheguei e já pus o pé no terreiro, portanto, todos nós sabemos, a maior parte das casas rurais tinham terreiros e quinteiros em frente às casas. E depois já pus o pé na escada. Porquê? Porque a casa tradicional do Minho é sempre uma casa de 2 pisos, em que no piso de baixo era a adega e a corte do gado, e portanto tínhamos que subir as escadas para ir ao piso de cima, onde estava a cozinha e a sala. E viva a senhora Carlota, raminha de salsa crua, no meio da sua sala nasce o sol e põe-se a lua, ou seja, era uma sala grande com várias exposições solares, desde nascente a poente. E depois aqui mais uma questão das memórias, ainda no século XIX, a questão das relações com Lisboa. Portanto, viva a senhora Maria com a sua fita na coroa, que lhe trouxeram os amigos lá da cidade de Lisboa. Depois, outra questão que é interessante, que é as quadras sobre a vegetação natural. Algumas com um sentido mais ou menos brincalhão ou perverso, mas a maioria delas são quadras muito simples, onde se faz referência àquilo que eram as espécies que havia aqui. Portanto, eu cortei o amieiro, atravessei no rio, ou o amieiro do rio deixa passar os peixinhos, o alecrim doirado, as peras. Portanto, esta das peras até aqui de Estorão, de Ponte de Lima, uma pera, 2 peras. O ir abanar a pereirinha, aqui já como um sentido figurado, não é? Vou por aqui abaixo como quem não vai a nada, a abanar a pereirinha que nunca foi abanada. E depois os pinheiros, pinheiro de Pinheiral, de te mandar cortar, foste tu causador do meu amor de deixar, ou aquela mais conhecida, ou o pinheiro tão alto, só com uma pinha no meio, ou a menina tão linda, filha do
então feito, as maçãs, a laurindinha, laranja, limão, a idas às hortas, o saltar os portais e coisas assim do género, portanto, que também nos aparecem nas quadras. A memória daquilo que são as calçadas antigas, pedrinhas desta calçada, levantai-vos e dizei quem vos passeia de noite que eu devia bem não sei. Infelizmente até já nem calçadas há, estão todas a ser alcatroadas. E depois uma questão interessante que é a memória nas cantigas dos caminhos de Romaria. Portanto, as pessoas iam às Romarias a pé, demoravam muito tempo a fazer o caminho, portanto também faziam quadros sobre o próprio caminho. Portanto, quem for à Senhora da Peneda pode ir hoje em dia de carro, mas vai passar mais ou menos nos caminhos que se faziam a pé e sabe perfeitamente que o caminho está todo cantado. Ó Senhora da Peneda, andai a buscar a Adrão, e vemos aqui uma fotografia de Adrão, que eu não tenho pai nem mãe nem amor no coração. Ó Senhora da Peneda, andai a buscar a Tibo, e vemos aqui uma passagem do caminho por Tibo, que eu não tenho pai nem mãe nem amor que vá comigo. E por aí fora, a Senhora da Peneda tem uma meada de ouro, foi levada na Ribeira Corada no Miradouro, e o nome Miradouro já é um nome antigo, não é um nome turístico, agora ninguém chama Miradouro aquele local por ser um miradouro turístico, é porque efetivamente na comunidade local ele sempre foi conhecido como Miradouro, e vemos aqui uma fotografia tirada do Miradouro, e o Miradouro, o alto do Miradouro, tem uma importância estratégica muito interessante no caminho, é que quem ia do Val de Lima, por exemplo, de Ponte Lima ou de Ponte Tabarca, ou dos Arcos a pé, passava por Soares, passava por Adrão, ia pela serra acima, e ao chegar ao Miradouro tem uma coisa muito interessante, é que é a primeira vez que vê o Santuário da Peneda. E portanto já sabia que caminho é que lhe faltava para fazer. Vemos aqui o lugar de Tibo, ali o Roxas e ali a Gavieira, que também tem uma quadra, a Senhora da Peneda, que morais na Gavieira, que é este, aqui vemos a freguesia da Gavieira. Protegei o nosso rancho da mocidade solteira, e a questão rancho não tem nada a ver com o rancho folclórico, é porque rancho era o termo com que as pessoas se identificavam quando iam em grupo para uma romaria, e até brincam com a própria Senhora, a Senhora da Peneda, a Senhora tão pequenina, porque efetivamente a escultura da Senhora da Peneda é muito pequenina. E outras séries de quadras, uma também pelos vistos que toca aqui a Ponte Lima. A Senhora da Peneda tem uma porta pequenina por via do ar da neve que vem de Ponte Lima. O ar de Ponte Lima ali na Peneda vem mais ou menos do sul, sudoeste, não sei se é por vir ali pelo Beleiral acima, que é mais frio, mas vemos aqui uma fotografia também do Rocha Peixoto, esta ainda do século XIX, os romeiros a chegarem ao Santuário da Peneda, lá embaixo no arco onde começa o escador e onde tem as primeiras capelas. E depois, claramente, a festa, a romaria, a dança. A Senhora da Peneda prometeu e há de dar carvalhinhos para dar sombra e moças para namorar. E indo ao Minho Pitoresco e a outras coisas do género, ver as descrições do que era os romeiros na Peneda a dormir todos juntos nos quartéis. Dava um filme pornográfico, mas daqueles hardcore. E claro, a Senhora da Peneda, que vais a quem nos vai ver um terreiro para dançar e água fresca para beber. E isso ainda hoje em dia, estas fotografias são minhas, são recentes, e vemos aqui uma série de amigos que ainda todos os anos vão à Peneda, e que não é muito diferente, por exemplo, da grande romaria que era o Senhor da Pedra em Miramar, ali em Gaia. Vai lá toda a mocidade, o Senhor da Pedra vai lá toda a mocidade, tudo toca e tudo canta e tudo dança à vontade. Portanto, era para isso que romarias serviam. Era para a festa. Vemos aqui outra grande romaria da zona aqui do Val de Lima, que era o São Bento de Irmelo, e efetivamente as pessoas deviam ir de muito longe, porque até isso estava na quadra. Senhor São Bento de Irmelo, tão longe estáis a morar, ou casado ou solteiro, eu vos hei de visitar. E esta questão do Senhor São Bento de Irmelo, que moras à beira do rio. O rio, que era muito interessante, porquê? Porque o São Bento de Irmelo era muito frequentado por gentes dos Arcos e da Ponte Tabarca, em Doigé, e tinham que passar o Rio Lima. Não era uma passagem tão mítica como aqui a do Rio Letes, aqui na zona da passagem, ou de Ponte Lima, em que se esqueciam das coisas, mas tinham uma dificuldade, é porque não havia ponte. Hoje em dia existe lá a ponte da Central Hidroelétrica do Lindoso, ou passa-se mais abaixo na barragem de Touvedo, mas na altura não havia. Então, o que é que as pessoas pediam? Senhor São Bento de Irmelo, mandai fazer um navio que o barqueiro de Britelo afoga a gente no rio. Portanto, o barqueiro de Britelo não devia ser grande coisa, os barqueiros tinham-se aqueles barqueiros pequeninos, tinham umas moedas e as pessoas
tinham bastante medo e esta quadra ainda ficou, ainda hoje em dia se canta, já não há barqueiros há muitos anos, já nem sequer há praia de Irmelo, porque o que nós hoje vemos aqui são as águas da Oliveira de Toledo, a água era muito mais baixa, havia ali uma pequena praia e havia do lado lá restos de um moinho, alguns aqui, e então haveria o tal barqueiro de Briteu, que é a aldeia que fica em frente, que por umas canoas passavam os peregrinos para o lado de cá e se calhar alguma vez lá aconteceu de alguns irem tomar banho. E para terminar aqui numa coisa que é mais próxima ao território onde estávamos, o São João d'Arga, a grande mítica romaria aqui da Serra d'Arga, vemos uma fotografia de como era o São João d'Arga nos anos 50, a serra ainda por florestada, e lá no fundo a capelinha caiada, lá está, e os quartéis de peregrinos à volta. Aliás, vendo bem, e quem conhece São João d'Arga, vemos que o quartel do lado cá, portanto do lado direito da igreja, ainda nem sequer estava completo, ainda não tinha os quartéis todos. E, Senhor São João d'Arga, onde te foram pôr? No meio da Serra d'Arga, sobreirinhos ao redor, e a fotografia não mente. Depois, a Serra d'Arga é uma serra mítica porque existe quadras que quase nos dizem quais são as povoações todas que estão à volta da Serra d'Arga. Esta fotografia é tirada ali da zona de Gerás. Vemos em frente algumas casas de leineses e depois atrás a mítica Serra d'Arga, que tem, portanto, abaixo da Serra d'Arga, que eu quero ver São Lourenço, referindo-se a São Lourenço da Montaria, quero ver o meu amor, quero ver Sanar com Lourenço. Se a Serra d'Arga se baixasse mais um bocadinho, ainda se conseguia ver para Caminha, portanto, abaixa-te mais um nadinho, que quero ver o meu amor no terreiro em Caminha, e depois para o lado de cá, ou seja, quem estivesse do lado de lá queria ver para o lado de cá, vemos aqui a referência que é o lugar do Cerquido dos Graus, abaixa-te a Serra d'Arga, que eu quero ver o Cerquido, quero ver o meu amor, que não lhe perde o sentido, e dá a volta, deina e volta novamente àquela famosa música de Todos Me Querem, Eu Quero Só Um, que começa com digo adeus à Serra d'Arga, digo adeus ao São Lourenço, não te digo adeus a ti porque sabes o que eu penso. Estas músicas são conhecidas de grupos da Miadela, de Santa Marta, etc. Porquê? Porque essas gentes iam todos os anos em Romaria ao São João d'Arga e lá passavam, tal como os outros, aquelas quadras da Peneda não são das pessoas da Peneda, não. São das pessoas que iam lá e que passavam pelo caminho. O que é engraçado é que, se nós formos a ver, o abaixo da Serra d'Arga tem outras quadras que quase parecem populares. Por exemplo, esta abaixo da Serra d'Arga, minha proa de navio, e nós vemos como a Serra d'Arga tem realmente esta imagem de proa de navio, quero ver o meu amor, meu amor vadio, mas depois nós olhamos e o poema está assim um bocadinho mais elaborado, meu amor, porque te escondes lá por trás da Serra d'Arga, porque te foste esconder lá por trás de São Lourenço, e nem me deixaste com lenço por mor de te assinar. Efetivamente, estas quadras são do poeta Pedro Almeida Melo, que calcorreu durante décadas estas terras e que quase que se transfiguraram por vezes num poeta popular. E, portanto, muitas destas quadras que hoje chegaram até nós são de poetas populares, outras de poetas mais eruditos, mas que tinham esta relação muito próxima com o povo. E vou fechar a falar um bocadinho de São João d'Arga e também daquilo que são as romarias hoje em dia. Isto foi a minha ida ao São João d'Arga no ano passado. Eu todos os anos vou ao São João d'Arga a pé. Há uns anos que saí de São Lourenço, outros de Deio. Isto aqui foi como o grupo de Deio. E lembrou-me um bocadinho este texto do Rubén A. O Rubén A, que é outro poeta, escritor muito conhecido do século XX, tinha casa em Carreço, até tinha uma relação bastante próxima com o Pedro Almeida Melo também, portanto, calcorrear um vinho. E então ele dizia, São João d'Arga, há anos tinha lá uma promessa, e este ano aventurei-me à minha promessa. É uma aventura paleolítica onde todos os miúdos lá vão levar o sal das promessas ou o amor dos corações. Estou na Idade Média. É uma romaria servida em pele e osso, sem ingredientes de Vossa Excelência ou fidelguias de dão. Do alto Minho vai tudo é pureza transparente. E é pureza porquê? Porque na altura já havia as romarias encenadas, com cartazes, com espetáculos, uma linha muito pequenina, que todos conhecemos, com estas policromias espetaculares, e portanto o Rubén A também entendeu descrevê-las. Portanto, a capela é mesmo viva pelas coisas de pedra colorida e pela situação escondida do altar-mor. Tem uma estátua de São Miguel a cutilar o diabo, que vemos ali à direita, e os romeiros levam na esmola ao Senhor Diabo para ele estar quietinho.
Nada de obras do diabo, o senhor diabo merece toda a consideração. Deitei lá umas 5 coroas para não ter nada com as iras e as más disposições do senhor diabo. Por cima da entrada da capela mora, há um baixo relevo policromado representando o batismo de São João e, como diz a quadra popular, o meu senhor São João, à porta tendes a dança e, portanto, já todos sabemos o que é o São João d'Arga. Em São João d'Arga não existem casas. Há a capela e à volta um quartel, nome pelo qual se chama uma barraca onde dorme uma malta bem empilhada. Portanto, é significativamente parecido com os quartéis da Peneda. Mas ninguém dorme, não se pode dormir. A noite e as fogueiras altas de cada ninho de pedras raro possibilitam o sono. Dançam no rancho, bebem como sequiosos do Nordeste brasileiro, tudo bebe mais vinho e tudo come pela noite fora. Ninguém para. Ainda hoje é assim o São João d'Arga. Felizmente continua popular. E vou deixar mais uma homenagem ao Pedro Homem de Melo por uma questão. Em primeiro lugar, porque nos últimos anos a minha vida tem-se cruzado diariamente com a de Pedro Homem de Melo, porque tenho a sorte ou o azar de estar a recuperar a casa que era dele em Afif e de onde ele saía para dar as voltas todas do alto. E, portanto, no meio desse trabalho li muitas coisas de Pedro Homem de Melo e tal, e fui descobrindo um bocadinho aquilo que era o verdadeiro Pedro Homem de Melo, porque há uma imagem um bocadinho errada de Pedro Homem de Melo. Por ele estar associado aos grupos folclóricos, as pessoas entendem aquele que defendia um folclore, como falávamos há pouco, muito coreografado, muito de espetáculo, um folclore artificial e falsificado. E todos os textos dele são precisamente contra isso, são em defesa do folclore puro, que as pessoas dançavam nas aldeias e nas festas. E vemos ali à direita um dos mais conhecidos tocadores aqui do Alto Minho, o Vilarinho de Covas, voltando a Covas, a tal aldeia onde havia aquela água suja, também tinha lá o Vilarinho para cantar. E vemos aqui o Pedro Homem de Melo a dançar com as pessoas. Ele, além de etnógrafo, folclorista, também dançava e participava muito. E eu queria terminar com isto porquê? Porque, efetivamente, onde nós hoje em dia ainda temos alguma vivência daquilo que são as quadras e as cantigas populares, nas romarias, sobretudo nas romarias, onde não há cartaz e onde não há programa, ou seja, o São João d'Arga, a Peneda, o São Bento do Carmo. Aqui nas feiras novas, quando conseguimos ter um bocadinho em que aquele pessoal que faz barulho não nos chateia muito e ainda conseguimos tocar e cantar um bocadinho à vontade, mas realmente está muito restrito a esses espaços. E o São João d'Arga, que hoje é o que nós conhecemos, já não foi assim. Também chegou a ter a parafernália dos conjuntos, dos alto-falantes e do barulho. E há um belo dia, em 1973, o Pedro Homem de Melo acabou com a brincadeira. E parece que pegou, e felizmente hoje temos o São João d'Arga. E eles contam essa história toda num poema que não é falso, e eu vou lê-lo todo porque houve pessoas que assistiram a esse dia, que está num livro que se chama Carta a Bill, em que o Bill era um amigo que ele tinha, ele fez em poemas, mas uma série de cartas para ele em que ele contava um bocadinho aquilo que era, nos anos 60 e 70, algum desgosto dele por aquelas coisas que eles tinham vivido nos anos 40, 50, 60, aquelas pessoas que eles tinham conhecido, aquelas danças que havia nas aldeias, aquela maneira das pessoas viverem, que deu origem, por exemplo, ao povo que lavras no Rio, que é uma descrição também dele ir à Serra d'Arga, aromas de Urzia de Lama, etc. Eu dormi com eles na cama, porque ele ficou lá nos quartéis com eles, e a mesa redonda do vinho que passa de mão em mão era a malga de vinho que passava de mão em mão nas romarias e nos trabalhos agrícolas, e, portanto, nos anos 70 esse mundo estava praticamente desaparecido e ele fez estes poemas de Cartas a Bill. E conta uma coisa muito interessante que se passou em 73, que foi: comprei por 10.000 escudos 10 minutos de silêncio. E foram esses 10 minutos de silêncio que permitiram que o Nelson fosse buscar a velha concertina e que voltasse a haver música a sério no São João d'Arga. Ainda hoje tive essa discussão na Peneda, eu antes de vir para aqui vim da Peneda, e tivemos lá a discutir com o padre do Santuário da Peneda uma coisa que a mim me entristece muito, que eu gosto muito de ir ao São Bento do Carmo, mas quase todos os anos tem lá um conjunto. E nós vamos para lá com as concertinas, queremos tocar e dançar, e só ouvimos o bombo. E a verdade é que o conjunto está lá com as baterias e tal, tem pai 5 ou 6 pessoas a assistir, e nós à frente da igreja temos pai 200 a querer dançar, e não conseguimos. E pronto, eu nos últimos anos já nem tenho ido, porque não vale a pena. E pronto, hoje tive uma boa notícia, não sei se inspirada no Pedro Homem de Melo, mas a verdade é que o Padre César hoje confirmou-me: este ano não há conjunto no São Bento do Carmo. Portanto, quem no dia 10 de julho à noite quiser ver
o povo a dançar ainda pode ir. E portanto eu vou ler um poema só para terminar, e portanto como é que com 10 mil escudos comprou 10 minutos de silêncio, e nós hoje, 2024, vamos voltar. Ainda temos São João de Arga como ele é, e portanto, branco lírio ao alto da Serra de Arga, lembro nele fandangueiro, que ao bailar de corpo inteiro, era uma flor doce e amarga. Mas, em chegando, só vi e ouvi insultos de alto-falantes, onde estavam os amantes do poeta apenas pó. E olhos espantados, e toda a monotonia da voz que o rosto desvia dos roxinóis dos silvados. Que loucura! Pense-o, quem quiser, de lábios mudos. E comprei por 10 mil escudos 10 minutos de silêncio. Calou-se o alto-falante. Castanholaram os dedos. De novo, naquele instante, voltou o povo a ser povo. E voltaram homens ledos. Veio Nelson e a Artemísia, veio a Fifi Gondarém e os de Carreço também, misturar-se aos da Galiza. E bastaram 10 minutos. Os 10 minutos comprados, para 10 mil namorados sorrirem de olhos enxutos. Que loucura! Pense-o bem, quem quiser de lábios mudos. Comprei por 10 mil escudos 10 minutos de silêncio.